Bom, pessoal, eu vou retomar, né, a análise do grau de compactação, porque deu problema na outra gravação. Então, como eu vinha falando, né, análise do grau de compactação, né, em que conforme, né, a bacia sedimentar, né, vai subsidindo e os grãos vão se reorganizando, né, de uma posição inicialmente cúbica para romboédrica, por exemplo, nesse caso, né, essa comparação, tem outros arranjos, nós temos progressivamente a perda do volume de poros, onde a gente consegue ver aqui uma média de 47%, né, ter uma redução para 27% do volume poroso, né, do mesmo volume de rocha. Então, conforme a gente vai soterrando, esses grãos vão se reorganizando e vai sofrendo a redução do espaço poroso. E essa análise é feita também pelo contato entre grãos. Então, nós podemos ver que inicialmente a compactação mecânica, né, ela inicia com contato pontual entre grãos, né, passando a contato planar entre grãos, né, e com a continuidade da subsidência da bacia, dos sedimentos na bacia, essa compactação mecânica passa a ocorrer uma compactação química, onde parcialmente o contato entre os grãos são dissolvidos, então ele passa a ter contato côncavo-convexo entre os grãos e, né, já com a dissolução parcial ocorrendo entre o contato de grãos, e essa dissolução gera fluidos, né, e esses fluidos vão se instalar em outro local da bacia e podem, né, trazer íons capazes de gerar cimentação ao redor dos grãos. E no final, com o aumento da compactação química, uma parte da rocha até dos grãos pode começar a ter maior dissolução, gerar contato suturado entre os grãos, né, como vocês podem ver nesse modelo, e diminuir ou sumir por completo o volume de poros entre os grãos. Então, aqui a gente pode ver um exemplo, né, entre esses dois grãos, contato pontual. Uma coisa importante, essa análise é feita entre os classos resistentes. Resistentes ao quê? À compactação. Então, geralmente, a gente analisa os grãos de quartzo, os litoclastos, né? A gente não analisa o contato entre grãos quando em relação a um grão resistente com um grão não resistente, como por exemplo esse aqui da argila, né? Ou esse intraclasso aqui de argila, né? Ou no caso biotita, como a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque a gente vê que a argila é facilmente, né, deformável, então ela não reflete o grau de compactação que a rocha sofreu. A gente vê entre os grãos. Então a gente pode ver aqui contato pontual entre os grãos mais resistentes, um contato até início de côncavo convexo, um contato aqui planar, né? Um contato planar aqui. A gente pode ver um exemplo melhor aqui, contato pontual entre os grãos. Então, sempre numa rocha a gente vai ter vários tipos de contatos, né? Aqui, por exemplo, né, um planar, mas quem predomina aqui, nessa rocha, nesse exemplo, é o pontual. Começando já um contato planar entre os grãos, aí vocês vejam, né, que os grãos, com o aumento da compactação, vão tendo contato maior entre si, então, pontual e planar é a compactação mecânica. Lembra que eu falei não visualizar o contato entre minerais de resistências muito diferentes, né? A biotita ela é facilmente maleável, né? Então não é esse contato que a gente verifica, são esses contatos entre esses grãos, né, de quartzo, né, ou esse grão de feldspato, em que a gente consegue ver maior ocorrência de contatos planares entre eles, né? Veja aqui a grande quantidade aqui, né? O início de um contato côncavo-convexo até já ocorrendo, aqui também, ok? Aqui a gente tem a porosidade aqui em vermelho
e a porosidade intrapartícula por dissolução parcial desse grão de feldspato, né? E conforme a gente vai avançando, né, na subsidência, passa a ter contato suturado, aqui suturado entre os grãos. Já quando chega nesse intervalo, né, nessa profundidade, com esse grau de compactação, já muito dificilmente é preservada a porosidade primária. A gente pode ter uma porosidade secundária se a gente tiver grãos que suscetíveis, né, a um fluido, né, eles possam ser parcialmente dissolvidos ou dissolvidos, gerando porosidade secundária por dissolução, ou talvez pela pressão que esses reservatórios estão sofrendo a essa profundidade, porosidade secundária por fraturamento da rocha, tá? Então, essa diagênese, né, a gente pode ver, né, a continuidade dela conforme o volume entre poros, né, o volume de poros vai diminuindo, a gente tem a expulsão da água, a concentração de sais, e essa concentração de íons pode favorecer o início do crescimento do cimento. E aí vocês vejam que os classos já estavam em contato entre si, quando esse cimento começou a crescer no espaço poroso. Se ele continuar a crescer, né, nesse espaço poroso, com várias fases de crescimento, então esse primeiro vermelho é a fase 1, esse verdinho é a fase 2, e até ele fechar por completo, né, o espaço poroso, então temos que, se tivermos essa evolução de crescimento de cimento, né, ele pode iniciar com cimento de quartzo, depois evoluir para o cimento de carbonato e etc, né, por aí vai, até ele fechar por completo o espaço poroso. Então aqui a gente tem um exemplo, né, na eudiagênese, né, quer dizer, nem bem o sedimento depositou, né, pode ser locais, né, em que o sedimento, né, junto com a água, em locais de ambiente, sei lá, semidesérticos, a água evapora, o fluido, né, existente entre os grãos começa a concentrar os íons, e esses íons aqui começam a precipitar ao redor do grão, né, gerando, como gerou nesse caso, todo esse cimento aqui que está colorido aqui, furtacor, o cimento carbonático, e ele foi tão rápido esse crescimento, né, antes da compactação até, que ele deixou esses espaços muito grandes entre os grãos, né? Então aí a gente diz que houve uma diagênese, houve a cimentação precoce logo na sedimentação. E esse processo pode ocorrer ao longo do reservatório. Então, o reservatório, quando começa a ser soterrado, a um período de soterramento, né, com essa diminuição do espaço poroso, vão se concentrando os sais, e os sais vão crescendo aqui em marronzinho, né, no espaço poroso, até que chega, se ele continua esse crescimento, chega a obstruir, a fechar completamente o espaço poroso, né, cimentando completamente a rocha. E aí a gente tem esse caso, todo esse intervalo aqui, que não tem formato de grão, né, mas tem um formato de massa, né, de cimento, é o cimento de sílica que fechou todo o espaço poroso que tinha entre esses grãos aqui, tá? Então essa rocha já está completamente sem porosidade, né? A gente estava num grau de compactação onde já tinha contato pontual e contato planar entre os grãos, iniciando já um contato côncavo-convexo, mas o fluido que existia aqui, ou que percolou aqui, conseguiu fechar e obstruir por completo todo o espaço poroso, fechando toda a porosidade, né? A gente pode ter outros eventos diagenéticos superimpostos, né, aos eventos iniciais, em que a gente consegue reconhecer aqui o resto de cimento de sílica, né, ao redor desse grão aqui, ok? Porém, a gente consegue reconhecer espaços com porosidade. A gente pode ver aqui que esse espaço aqui meio esquisito não é um grão, né? Então, tá tanto tingido em azul como tem em branco. Então,
é o início da dissolução do cimento, gerando porosidade por dissolução dessa dissolução do cimento. Mas a gente vê que ainda tem aqui cimento preservado entre esses 3 grãos, ok? E por aí vai. E aqui também cimento, ok? Por aí vai. Então a gente já via que já tinha principalmente contato planar entre os grãos. Olha quanto aqui, né? Início de um côncavo convexo, mas no geral, né, nós temos principalmente contato planar entre os grãos. Aqui também, por aí vai, tá? Então, quando a gente analisa o grau de compactação, a gente analisa quem predomina na rocha, né? Contato pontual, contato côncavo convexo, contato planar, contato suturado, ok? E para que eu preciso, né, de tanto conhecimento? Para que eu preciso saber que tipo de porosidade, granulometria, seleção, grau de arredondamento, esfericidade, maturidade mineralógica, maturidade textural? Porque tudo isso entra na minha caracterização do reservatório. Nunca o reservatório vai ser igual ao outro. Então, sempre quando nós iniciamos os trabalhos no reservatório, todo e possível informação que a gente puder ter do reservatório e que implica nessas características são necessárias para que se possa cubar o volume recuperável, o volume de óleo e também o volume recuperável, e também simular, né, com diversos fatores, né, com diversas características, né, simular como que vai ser essa produção, de que forma, onde projetar, onde locar poços de recuperação ou poços de injeção e etc, né? Então, o que tem a ver a porosidade com a permeabilidade e a maturidade da rocha? Tudo isso interessa para a gente: forma, tamanho, orientação dos grãos, grau de seleção, empacotamento, processo de agênese, quer dizer, que tipo de cimento cresceu em que fase, né, de soterramento da rocha, porque tudo isso vai influenciar diretamente, né, na porosidade e também na permeabilidade da rocha. Então, por exemplo, nós temos forma e arredondamento, né, que, como por exemplo, né, grãos esféricos podem ter um empacotamento mais fechado do que grãos subesféricos, né? Pode ser, porque se tivermos os grãos mais esféricos, né, independente do tamanho, e os não esféricos, a gente pode ter um empacotamento melhor nos esféricos do que os não esféricos, né? E aí, com isso, diminuição da porosidade nessas rochas que têm essa formação. Então, o tamanho dos grãos interfere, porque quanto maior, mais fina a granulometria, menor é o tamanho dos poros, que diminui a permeabilidade em função da diminuição da garganta de poros. Quanto menor os tamanhos de poros, menor é a garganta de poro, e provocam a necessidade do aumento da pressão da capilaridade para poder ir a prejudicar a facilidade de se retirar o hidrocarboneto do reservatório. Então, vamos comparar, né? Um arenito, mesmo que seja um arenito fino, né? Ele pode ter o mesmíssimo volume de poros do que um folhelho, né? Beleza? Porém, a garganta de poro, né, do folhelho vai ser muito menor do que o do arenito. E nesse caso, o arenito pode se tornar um reservatório permeável, enquanto o folhelho não se torna nunca reservatório, vai ser uma camada impermeável, podendo constituir um selo ou uma capeadora, e a gente vai explicar isso na hidrologia do petróleo. Então, comparando aqui, nós temos vários tamanhos de grãos, né? Então, digamos que temos reservatórios com grãos grossos, médios, finos e muito finos. E esses grãos grossos, né, ou médio ou fino, muito fino, podem variar de extremamente bem selecionados e pobremente selecionados, ok? Então, vocês vejam que isso aí são dados feitos em experimentos de rochas, etc., de reservatórios, né, agrupados, né, nessa bibliografia, em que
pode-se verificar como a seleção, né, interfere na permeabilidade. Então, por exemplo, grãos e o tamanho e a granulometria também. Então, grãos grossos, bem selecionados, comparados a grãos finos, bem selecionados também, tende a ter uma melhor permeabilidade, maiores valores de permeabilidade, do que os valores de uma rocha composta por arenito fino bem selecionado, né? Claro que a seleção interfere. Então, o mesmo arenito grosso, bem selecionado, se comparado à sua granulometria grossa, porém má seleção granulométrica, nós vemos que a diminuição, né, dos valores de permeabilidade. Mas também pode ser que rochas grossas, de granulometria grossa, com má seleção granulométrica, apresente pior permeabilidade do que rochas com granulometria média de boa permeabilidade. Então, a gente sempre vai comparar tamanho de grão e grau de seleção para se ter uma previsibilidade como é que vai ser a permeabilidade dependendo do reservatório. Então, tudo isso é observado, são feitas análises em laboratórios, etc., para se obter esses dados, ok? Para o reservatório em questão. Então, grãos poros maiores são preenchidos com partículas menores e assim teremos também a diminuição da permeabilidade. Então, má seleção granulométrica, várias partículas de diversos tamanhos, diminuindo a garganta de poro e prejudicando a permeabilidade naquela região, ok? Enquanto que rochas bem selecionadas tendem a ter maiores valores de permeabilidade, tá? Então, sempre comparamos esses dados. Empacotamento, né? Então, como eu falei lá atrás, empacotamento interfere. Quanto mais empacotado a rocha estiver, não estamos falando de contato entre grãos, nós estamos falando de empacotamento, menor será o volume da rocha, de poros na rocha, tá? Esse empacotamento também não está só, às vezes, relacionado aos depósitos, à subsidência, mas também alguns processos, né, de transporte e deposição e modelagem dos classos, né, modelamento dos classos, eles podem também inferir no tipo de empacotamento ou na fábrica. Então, na trama, né, da rocha. Então, a forma do grão e o empacotamento influenciam fortemente na porosidade e são relacionados diretamente aos processos deposicionais. Sim, a gente vai ver isso bastante na geologia do petróleo, né, principalmente depósitos, né, gerados por fluxos, né, gravitacionais, eles tendem a ter um empacotamento mais aberto, né, do que outros processos de transporte e deposição dos clastos, que podem acomodar melhor esses grãos entre si. Claro que quem mais influencia é a subsidência. Orientação dos grãos, né? Então, a orientação desses grãos, como a gente viu lá atrás, né, na questão das heterogeneidades, também vai influenciar na permeabilidade. Então, sedimentos estratificados, né, que tem uma organização, né, em função do tipo de agente de sedimentação, podem influenciar a permeabilidade numa direção, em detrimento a outra direção, tá? Porque a gente pode ter uma organização de classos ou de classos não esféricos em que favorecem uma permeabilidade, né, paralela a ele e prejudicam a direção da permeabilidade perpendicular a essa organização, né? Como nesse caso, né? De um modo geral, tende-se a aceitar que a permeabilidade nessa direção, né, seja nesse sentido, é melhor do que nessa direção.
perpendicular à organização dos grãos. Aqui a gente vê como exemplo, né? Então, toda essa organização depende muito dos processos de sedimentação, os processos e as estruturas sedimentares que são gerados nesses processos, nesses agentes, né? De sedimentação, favorecendo essa orientação. Então, você pode ver que aqui essa orientação pode ser definida pela organização de minerais, né? Ou de clastos não esféricos em uma determinada direção, ok? E isso geralmente está relacionado aos processos de sedimentação também, tá? Então vocês veem, né, que, por exemplo, se a gente admitir só arenitos quartzosos, né? Então aqui nós temos 7 tipos de arenitos quartzosos, não, desculpa, 14 tipos de arenitos quartzosos, né? De diversas bacias sedimentares, e a gente vê de uma forma geral, sem considerar, né, a argila, que só o soterramento aqui é aumento da profundidade, aqui superfície, 5 km de profundidade. Só a questão do aumento da profundidade no soterramento faz, pela compactação, né, pelo rearranjo dos grãos e organização entre eles, faz a porosidade diminuir o seu volume. Então, nós vemos que tem rochas, né, composição de rochas, que a porosidade é completamente perdida a partir de 3,5 km de profundidade, e tem outros agrupamentos de rochas também, né, por conta da sua composição, que às vezes pode até preservar uma certa porosidade, no caso, sei lá, 12%, a profundidades acima de 5 km, tá? Então, de uma maneira geral, aumentou a profundidade, diminui a porosidade. Só vai aumentar a porosidade se qualquer fluido, independente do local, etc., for capaz, que passe, né, no reservatório, na rocha, de dissolver parcialmente, seja cimento, seja grãos, e gere a porosidade secundária, ou o próprio fraturamento. Então, vocês vejam que próximo à superfície, os grãos com contato pontual, principalmente, tem maior preservação da porosidade primária, e conforme vai aumentando a profundidade, vai diminuindo também a porosidade, tá? E o contato passa a ser planar, côncavo convexo, ou até finalizar suturado, e onde a gente tem a perda total da porosidade primária. Então, a composição mineralógica também influencia. Por quê? Quando eu digo que a grandes profundidades eu posso, né, aumentar a compactação, diminuir a porosidade e sumir com a porosidade primária, dependendo de um fluido que passe e possa dissolver os minerais ou cimento, eu posso gerar a porosidade secundária. Só que isso é possível principalmente se eu tiver outras composições de minerais. Então, por exemplo, arenitos, né, com cerca de 44% de volume de poros, ok? Mas arenitos, composto por clastos de rochas vulcânicas, clastos de feldspatos, né, ou minerais de feldspatos, ou só quartzosos, né, a gente vê que os que possuem, né, clastos de rochas vulcânicas, né, eles, durante a compactação, eles perdem muito mais rapidamente o volume de poros do que arenitos com outras composições, como o feldspático e, por fim, o arenito quartzoso. Por quê? Porque os clastos, né, os litoclastos de rochas vulcânicas, eles são muito suscetíveis à transformação deles em argilominerais. E os argilominerais acabam por crescer nos espaços porosos, então eles acabam rapidamente a porosidade. A mesma coisa nos arcósios, os feldspatos. É muito fácil, né, um feldspato ser dissolvido e, durante a compactação e o rearranjo dos grãos, o fluido, né, com os íons dele, também gerar precipitação de argilominerais. E, no caso dos arenitos quartzosos, a tendência de preservar mais porosidades a grandes porosidades é maior. Então, sim, a maturidade mineralógica influencia, por isso que é bom conhecer a maturidade mineralógica do reservatório, porque daí você sabe que em determinadas profundidades a gente já
não pode mais ter reservatórios, né? Se não foram gerados porosidades secundárias, mas isso a gente só vai saber coletando o testemunho e analisando os plugs, o testemunho, toda a rocha em diversas metodologias. Aqui, a presença do óleo também, gás também, ela inibe a cimentação e com isso, ao longo do soterramento, então aqui a gente tem um soterramento, 5 mil metros de profundidade, então a gente vê que rochas, né, saturadas em água, quer dizer, grãos em que só tem água no seu interstício, conforme aumenta a profundidade, ele tende, né, a assumir completamente com a porosidade por conta da cimentação que vai ocorrer nos espaços porosos. O arenito saturado em óleo, o óleo ele inibe, né, ou diminui a taxa de geração de cimento, né? Então, a mesma profundidade eu posso ter ainda, né, nesse caso 20% de porosidade, e se ele tiver gás durante o soterramento, quer dizer, se a gente tiver a migração do gás, né, a baixas profundidades, né, e ele preservar e ele ocupar os espaços porosos, conforme ele soterrar, ele vai preservar ainda a parte desse espaço poroso, né, por conta da sua resistência à compressibilidade, né. Então, quer dizer, há várias formas da gente conseguir preservar essa porosidade, né? Nós não, né? Há várias formas de eventos geológicos que podem possibilitar a preservação da porosidade, de uma porosidade boa, que dê uma boa permeabilidade, etc. Mas para isso a gente precisa sempre estudar os reservatórios específicos. Então, cada reservatório vai ter a sua história geológica específica. E o que tem a ver a porosidade e a cimentação? Quer dizer, em escala regional, a porosidade, né, de um arenito é afetada pela textura, pela mineralogia, e que também, né, são suscetíveis aos gradientes de pressão e gradientes geotermais que eles vão alcançando ao longo da subsidência. Então, essas variações de porosidade e permeabilidade são causadas por essas questões tanto primárias, né, as texturas primárias de deposição, etc., quanto questões diagenéticas de novos eventos, novos fluidos precipitando, percolando, etc., e gerando a interação rocha-fluido, né, dissolvendo ou gerando cimento. Os principais cimentos, né, que a gente reconhece em reservatórios são cimentos de sílica e os cimentos de carbonato, ou argilas altigênicas. Quem vai me dizer se eu vou ter um reservatório com cimentação de sílica, carbonato ou argila altigênica? A concentração de íons que o fluido tiver e as condições de pressão e temperatura propícias à organização de novos cristais que precipitam nos espaços porosos. Outros cimentos mais raros, barita, celestina, anidrita, halita, quer dizer, cimentos de sal, minerais de sal, hematita, feldspato, etc., né? Uma pequena quantidade de cimento beneficia meu reservatório. Por quê? Eu posso ter reservatórios que só tem clastos, sem cimentação, com hidrocarboneto, beleza, só que quando eu vou recuperar esse hidrocarboneto, periga desses grãos saírem no poço, e aí eu começo a produzir areia no poço, isso é péssimo, tá? Como que ocorre na bacia de Campos. Então, os tipos de cimento: sílica, carbonato, argilas altigênicas, que pode ser ilita, caulinita e esmectita. Poxa, a argila altigênica é um tipo de cimento? Tem gente que considera o crescimento de argilas, né, ao redor dos grãos como uma cimentação argilosa, né? Mas se você tiver que tirar o volume de argilosidade, o volume de argila, aí sim eu considero como matriz, como argila. Então, aqui tem os exemplos, né? Reservatório do Permiano, ou o Jurássico do Mar do Norte, com cimentação de sílica, né? Então, vocês vejam que o grão aqui, ele tinha um formato original mais arredondado, e o que cresceu ao redor dele foi esse formato mais
cristalográfico, mas em forma de cristais. Por isso que ele tem esse formato, parece que é anguloso, mas não. Ele provavelmente, é que aqui não dá para ver direito. O grão original possivelmente era mais arredondado e aqui cresceu o cimento de sílica ao redor dele, mas mesmo assim ele conseguiu preservar aqui em azul um pouco da porosidade original. No Mar do Norte, né, o cimento que mais propício, né, a ter crescido foi o cimento de carbonato, né? Desculpa. Aqui é o cimento, também no Mar do Norte, crescimento de cimentação de sílica. Aqui o cimento carbonático é essa furtacor aqui, né? Todo esse trecho aqui é cimentação. Esses são os clastos. Então vocês vejam que os clastos mal se tocam, né? Então essa cimentação é uma cimentação precoce, é uma cimentação eudiagenética, né? E essa cimentação, se a gente analisar o tipo da mineralogia, ela pode ser feita, ser constituída de calcita, dolomita e, mais raramente, siderita, tá? Então, cimento de carbonato, mas a mineralogia pode ser de uma dessas três, né? Também acredita-se, né? Não é certeza que o cimento pode ser gerado também pela liberação de CO2 na oxidação do petróleo por bactérias, né? Mas deixemos isso para depois. Então, o que acontece? Uma coisa que acontece na bacia de Campos, por exemplo, né, é que intervalos, né, de camadas de folhelho intercalado por intervalos de camada de arenito, né, durante a compactação, a água rica, né, do folhelho vai para o arenito e esse fluido leva sais, ânions, íons, etc., que acabam precipitando, né, entre os grãos, formando uma cimentação, no caso da bacia de Campos, uma cimentação carbonática, né? E aí a gente vê, né, quando faz os poços nos reservatórios do pós-sal da bacia de Campos, que há porções completamente cimentadas e porções livres, completamente sem cimento, né? Então, isso causa uma heterogeneidade em escala de bacia no reservatório, porque o que acontece? Esses reservatórios aqui, né, digamos, esse volume todo, né, que teríamos, né, de petróleo armazenado, eles não possuem, né, em alguns volumes, o acúmulo de petróleo e, ao longo do poço, podem ser locais ruins de permeabilidade, né? Então, você vê que a heterogeneidade, ela não ocorre só em escala microscópica, como eu falei lá atrás, né? Ou pela a trama dos grãos, né? Que favorece a permeabilidade numa direção em detrimento à outra direção, mas também ocorre em escala de poço, né? E escala de reservatório, por conta de todas esses crescimentos anômalos e heterogêneos de cimento e argilosidade que ocorre ao longo do reservatório, tanto microscópico quanto macroscópico. E aí o que nós vemos, né? A porosidade de minerais de argila e os minerais de argila, como elas interferem na porosidade. O crescimento delas, né, ou a dissolução delas, etc., ou a transformação de um mineral, né, dissolvido, né, vai depender muito do pH, do EH, das condições de temperatura e pressão que o reservatório tiver submetido. Então, as 4 principais tipos de argilas que vocês devem conhecer, os engenheiros conhecem, são a caulinita, a ilita, a montmorolinonita e a clorita, né? Então, vamos comparar. Então, a caulinita, esse aqui é o formato da caulinita, tá? Isso aqui é um microscópio eletrônico de varredura que aumenta muito mais o tamanho do mineral do que um microscópio convencional. Então,
argilominerais, eles até podem diminuir o volume de poros, né? Então tá aqui os grãos, eles até conseguem crescer ao redor dos grãos. Eles diminuem a porosidade, só que o formato deles, né, e a porosidade entre eles tem pouco efeito na permeabilidade. Já a ilita, né, que são esses minerais aqui, né, aciculares, eles são super prejudiciais na permeabilidade do reservatório, né? Então é muito bom conhecer qual tipo de argila o reservatório possui. Se é uma caulinita, beleza, vou estar tranquilo com a permeabilidade. Mas se for uma ilita, poxa, vai prejudicar minha garganta de poro, vai prejudicar a minha permeabilidade nas gargantas de poro. Então vocês vejam, reservatórios que possuem, né, caulinita, são esses em amarelo. Reservatórios que possuem lita, de um modo geral, os que possuem lita, eles têm um range de permeabilidade pior do que os reservatórios com argilosidade de caulinita, que possuem um range melhor de permeabilidade, né? Isso aí, dados de reservatórios do Mar do Norte. Os locais onde cresceram caulinita têm pior permeabilidade dos locais do reservatório onde cresceram a ilita, tá? Então, sempre se estuda a argilosidade e o tipo da argilosidade, e é necessário se ter para se conhecer a capacidade, a permeabilidade, ou se vai ser prejudicial na permeabilidade dos reservatórios, ok? Montemorillonita do grupo da esmectita, esse material aqui, em forma de alface. Mas o que acontece? Ele é um argilo mineral que incorpora a molécula de água em sua estrutura cristalina. Então, nunca você vai utilizar fluido de perfuração para perfurar um poço sendo à base de água, porque essa água vai entrar nessas argilas, elas vão expandir. Então, aqui, né, tem as argilas bonitinhas. Quando entrar a água, ela vai expandir, ela vai fechar a garganta de poro e você pode perder o poço, pode perder o reservatório com essa expansão. Então, você sempre tem que ter certeza que não tem a esmectita no reservatório e perfura o poço com lama à base de óleo. E, por fim, a clorita, né? É um mineral aqui bonitinho, que é esse aqui, né? Esse aqui são cristais ombréticos de dolomita, tá? É esse mineral aqui mais placoide aqui, que é a clorita. Se está presente no reservatório, né? Ela é muito boa, né? Porque o que acontece ao redor do grão, se ela começa a crescer, ela pode não crescer muito, mas inibir outro tipo de crescimento, o crescimento de sílica, o crescimento de carbonato. E aí o que acontece? Ela preserva mais ou menos assim a porosidade. Então, ela não prejudica tanto a permeabilidade no reservatório, né? Então, pessoal, é isso. Uma explicação rápida da importância de se conhecer toda a caracterização geológica, mineralógica, construção da trama, da seleção granulométrica, forma de grãos, etc., arredondamento, esfericidade, seleção, porque isso influencia na previsibilidade do seu reservatório. Todos esses dados entram nos dados de simulação do reservatório. E aí o que acontece? Nós temos agora a tarefa para fazer, vou postar já para vocês no Moodle, em que vocês vão analisar já as mesmas lâminas que vocês analisaram, né? Os tipos de porosidade, as 7 lâminas, vocês vão analisar agora é individual o trabalho. Vão analisar a forma dos grãos, esfericidade, grau de seleção da lâmina, grau de arredondamento e tipos de contato predominante entre os grãos. Então, cada um vai fazer esse tipo de análise, ok? Nas suas próprias lâminas. Então, vocês vejam que essa análise, ela é progressiva. No primeiro, né, a gente viu o tipo de porosidade. Agora, beleza. Tem cimento? Não tem cimento? Tem agilidade? Não tem agilidade? No geral, como são os grãos, né? Os grãos são angulosos? São subangulosos? São arredondados? Subarredondados? São esféricos? Subesféricos?
Tem seleção granulométrica, má seleção granulométrica? Como que é o contato dos grãos? Pontual? Planar? Ok? Então eu quero que vocês façam também essa análise e entreguem individualmente, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom trabalho, bons estudos e nos vemos daqui a pouco.